Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal. Nós somos o Ministério Infantil Semear, da Terceira Igreja Batista, em Campo Grande, MS. Eu sou o Arthur. Essa semana temos super curiosidades e alguns avisos da nossa igreja. Vamos começar pela notícia de hoje. Olá, crianças. Vocês são amigos de Jesus. Eu sempre fui amigo dele, porque Jesus cuida de vocês. A notícia mais importante do dia é que Jesus te ama. Ele morreu e ressuscitou por você. Aleluia! Olá, eu sou a Rafaela e hoje eu vim falar sobre o MAS, Ministério de Ação Social da nossa igreja. A função dele é ajudar pessoas necessitadas, doando comidas e outras coisas. E nós, as crianças, podemos ajudar. E aí, topa? Você pode comprar uma pasta de dente, um sabonete ou até um pacote de bolacha, como a sua mesada vai ser muito legal. Você pode pedir para que um adulto leve para você na igreja ou que você mesmo leve. Você vai estar abençoando muitas pessoas com isso. Tchau! Oi, crianças, tudo bem? Vocês estão participando do nosso desafio de Páscoa? Vocês viram que no sábado o texto bíblico trouxe um elemento curioso? O fermento. Pois é, eu fiquei interessada no assunto e pesquisei. Quer saber mais do que eu descobri sobre fermento? Vem aqui comigo. Isso mesmo, fermento. E você deve saber que o fermento ele é utilizado para fazer bolos, pães. E na tradição judaica do povo judeu, o pão é um alimento muito comum. Pois é, você já deve ter se perguntado, não é mesmo? Se o pão é um alimento comum, por que na época da celebração da Páscoa o pão não podia ter fermento? Então vamos lá comigo e acompanhe para você ver o que eu descobri. Primeiro, para os judeus, o processo de fermentação sugeria a desintegração, a corrupção. Então, se na época da Páscoa a oferta levada pelo povo tivesse fermento, ela era considerada imunda. Já no Novo Testamento, Jesus cita o fermento como sendo uma influência negativa de alguns líderes cristãos daquela época. E ele nos diz para ter cuidado com isso. Paulo revela também que esse fermento, mesmo em pequena quantidade, pode aumentar o nosso pecado e nos afastar da nossa missão. E para finalizar, o fermento também tem a sua conotação positiva na Bíblia. Bom, crianças, e lá em Mateus 13:33, Jesus conta uma parábola que diz assim, que o reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Mesmo que ela coloque uma pequena quantidade de fermento para 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Que nós sejamos assim. Que a gente consiga ficar longe de todo o pecado e sejamos instrumentos para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Por hoje é só. Mande as suas fotos da sua leitura bíblica que nós queremos ver vocês por aqui. Um beijo e até mais. Nosso jornal fica por aqui. Prepare-se, pegue sua Bíblia e seu caderninho. E lembre-se que Deus está sempre falando com você. Oi, criança, que saudade de você. Eu passei aqui para nós orarmos juntos.
Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse naquelas pessoas que você tanto ama. Leve o seu coração a Deus e pense sobre essas pessoas. E vamos apresentá-las diante do Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é imenso. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, porque tudo, ó Deus, nessa natureza, tudo revela as obras de tuas mãos. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença. E agora, papai, abençoe a pessoa que a criança está pensando. Abençoe, ó Deus, com saúde. Abençoe especialmente, ó Pai, para que essa pessoa sinta o teu imenso amor por ela. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana, que o teu coração esteja disponível para aprender do Senhor Jesus agora que vamos ouvir a mensagem. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Oi, gente! Abre sua Bíblia em Salmos 19:1, que você vai achar esse versículo aqui. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Vamos repetir? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Estamos morrendo de saudade. Hoje vamos louvar, adorar o nosso Deus e que o seu coração esteja conectado com Ele e que a gente consiga juntos, eu e você, louvar e agradecer o nome do nosso Deus, do nosso Jesus. Estamos com saudade. Morrendo de saudade. Vamos louvar? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do céu sofrer participar da sua obra vou cantar meu Salvador na cruz mostrou pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
devo então, terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive Nunca se esqueça, o nosso Salvador vive, Ele reina e Ele reinará para todo sempre. Amém? Que Jesus te abençoe e guarde vocês todos os dias. Tchau, tchau! Oi, crianças, tudo bem? Agora é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Este mês de abril está um mês muito especial, pois estamos falando sobre a Páscoa. O nosso desafio é sobre a Páscoa também. E aí, vocês estão fazendo um desafio? Legal! Então vamos aprender mais um pouquinho. Já ouvimos sobre a primeira Páscoa, tivemos uma semana especial sobre a Páscoa e no sábado aprendemos sobre a ressurreição de Jesus. Olha que bênção! Então vamos aprender mais um pouco? Estão preparados? Então abre seu coração, porque Deus quer falar com você. Oi, crianças, tudo bem? Meu coração fica cheio de alegria no momento do nosso encontro. É muito bom estar aqui com você. E a nossa história de hoje começa assim, olha. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Vocês já imaginaram, crianças, uma notícia dessas? Ah, não tem jornal, não tem revista, não tem nada que seria mais lindo para mim do que poder ouvir essa notícia. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! E é verdade, né, crianças? A palavra de Deus nos diz isso, a palavra de Deus nos ensina e nós já aprendemos isso, que o nosso amado Jesus, tão poderoso, tão grandioso, tão cheio de autoridade e poder, ele aceitou aquela cruz tão feia, aquela cruz tão triste, e ele foi colocado, crianças, em um túmulo. Ele morreu na cruz, ele foi judiado, ele foi machucado, mas a Bíblia diz que ele não ficou lá, que ele ressuscitou. O túmulo aberto mostra: o nosso Jesus está vivo. Fala aí na sua casa: o nosso Jesus está vivo. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu várias vezes para as pessoas, para Maria Madalena, para os amigos dele, para muitas pessoas. Sabem, crianças, que teve um amigo de Jesus chamado Tomé, que falou assim: eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu só vou acreditar se eu puder tocar nos machucados das mãos dele, se eu puder tocar nas feridas que foram feitas pelos pregos nas mãos. Puxa, crianças, é aí que eu fico mais apaixonada pelo nosso Jesus. Sabe que Jesus permitiu que Tomé tocasse nas feridas e nas mãos dele? Eu acredito que Jesus gostaria muito
que Tomé tivesse acreditado sem mesmo tocar. É assim que ele quer. Ele quer que nós acreditemos nele sem provas, por amor. Mas, ainda assim, ele aceitou o pedido de Tomé. Ele permitiu que Tomé o tocasse. Puxa, Jesus não rejeita ninguém. Ele aceita as pessoas como elas são, sabia, crianças? Ele respeita o jeito de ser de cada um. Ele respeita o meu jeito de ser e do mesmo jeito, ele respeita o seu jeito de ser, porque ele te criou assim, ele te ama, ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Jesus não rejeita e nem despreza ninguém. Sabe que Jesus fez uma coisa tão maravilhosa? Os amigos dele, depois que ele ressuscitou, estavam lá pescando, e aí então Jesus apareceu e ficou ali na praia, ainda fez outra vez o milagre da multiplicação ali dos peixes e ficou na praia esperando os amigos, sabe fazendo o quê? Um churrasquinho de peixe. Esse Jesus é muito lindo, né? Já pensou como ele amava esses amigos? Tão poderoso, tão grande, ressuscitado. Ele foi lá e ficou esperando os amigos na praia, ali, fazendo um peixinho assado. Deve ter sido gostoso, né? Nesse momento, os amigos dele, os discípulos chegaram, comeram peixe junto com ele. E ele, nesse momento também, crianças, mostrou muito mais amor. Ele mostrou para os amigos dele que ele respeitava. E ele reforçou para os amigos dele que todos seriam importantes para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir uma obra grandiosa. Ah, que delícia! Como é bom ter um amigo como Jesus! Como aqueles discípulos devem ter ficado tão felizes de saber que Jesus estava ali. E ele continuou ensinando. Aí, crianças, aconteceu algo incrível que vocês não imaginam. Certa vez, quando Jesus estava ali ensinando, mais de 500 pessoas estavam com ele. E aconteceu algo maravilhoso. Jesus subiu aos céus. Subiu aos céus. Uma nuvem grandiosa, uma nuvem gloriosa o encobriu e ele foi. Ele voltou para o reino de Deus. Ele voltou para pertinho do Pai. Jesus é rei, crianças. Ele está agora sentado em um trono maravilhoso. E lá desse trono, ele olha por mim, ele olha por você. Ele se preocupa. Ele fala com Deus, com o Pai, sobre nós. E você se lembra que ele prometeu que deixaria alguém para nos apoiar, alguém para cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que a gente não se confundisse, para que a gente sempre soubesse que Ele estaria aqui, que Ele estaria conosco, o Espírito Santo. A história que a tia Janice está contando, ela está no livro de Atos, no capítulo 1 e 2. É uma história da Bíblia, só para você não achar que é uma história qualquer. É a verdade que a tia Janice está contando para você. E aí então, quando Jesus foi para o céu, apareceram 2 anjos e disseram para aquele tanto de gente, aquelas 500 pessoas que estavam ali, o que vocês estão olhando? Esse Jesus que cumpriu toda a missão dele aqui, ele voltou para o Pai. E ele um dia voltará para buscar a sua igreja. E os amigos de Jesus e as pessoas todas voltaram para Jerusalém, crianças. E ali eles ficaram reunidos em um lugar. Eles ficavam orando, cantando, porque vocês já imaginaram como foi maravilhoso ver Jesus ser elevado ao céu como Filho de Deus? Uau! Não existe nenhum super-herói, não existe nada, ninguém que faça isso de verdade. Só o nosso Jesus, que é Deus. E aí então, passados alguns dias, chegou uma ocasião de festas naquela região, ali entre os judeus, que era o povo de Jesus. Nós somos brasileiros, Jesus era judeu. E aí então, naquele dia de festa chamado da Festa da Colheita, aconteceu algo, crianças.
algo maravilhoso. E mais uma promessa de Jesus foi cumprida. O povo estava todo reunido ali, povo de várias nações, festejando uma festa que antigamente chamava Festa da Colheita. Hoje se chama Festa de Pentecostes. De repente, crianças, um som de trovão e algumas línguas, como línguas de fogo, começaram a invadir aquele lugar. As pessoas, que eram cada uma de uma nação, começaram a se entender, cada uma na sua própria língua. Foi maravilhoso, foi um dia lindo. E Pedro, crianças, eu vou contar algumas coisas de Pedro para vocês. Ele era assim meio bronco. Os adultos sabem o que é isso. Ele não sabia falar direito, ele era meio bocó assim na hora de falar. Mas ele, crianças, ele foi tomado de uma autoridade tão grande, de um poder tão grande, de uma sabedoria tão grande, crianças. Ele começou a falar sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre tudo que Jesus tinha feito, sobre as promessas que a palavra de Deus tinha feito e se cumpriram através de Jesus. Uau, foi um momento incrível. As pessoas se entendiam, as pessoas, cada uma, ouvia o que Pedro estava falando de uma maneira muito, muito clara em sua própria língua. E sabe o que aconteceu? Pedro disse assim para elas: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Por que eles iriam se arrepender? Porque eles eram pecadores. E você se lembra o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que a gente sente e desagrada o coração de Deus. E aquelas pessoas ali que estavam naquela festa da colheita e tal, que hoje é chamada de Pentecostes, eram pecadoras. E elas, crianças, entenderam a mensagem, receberam como verdade a palavra de Deus, se arrependeram e foram batizadas. E o Espírito Santo veio sobre elas. Puxa, quanta sabedoria que o Espírito Santo traz, quanto discernimento para saber o que é certo e o que é errado, quanta orientação para que a gente saiba em qual caminho andar. É isso que o Espírito Santo fez. E aquele povo, crianças, continuou junto. A Bíblia fala que eles ficaram tão cheios do Espírito Santo e que eles se dedicavam ao ensino que Jesus tinha trazido, ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão. Sabe como é comunhão? É quando a gente vai nos pequenos grupos, nas células, e a gente faz aquela festa, e a gente come junto, e a gente estuda a palavra de Deus, e a gente se abraça. Isso é a comunhão. Os discípulos viviam assim, junto com todo aquele povo. No dia de Pentecostes, na pregação de Pedro, 3.000 pessoas. 3.000 é muita gente, tia Janice. É muita gente. 3.000 pessoas receberam Jesus, foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo e começaram a seguir a Jesus. E olha só o que a palavra diz: ao partir do pão e as orações. Sabe, crianças, eles se preocupavam com a necessidade um dos outros. Eles olhavam as pessoas e sabiam que aquelas pessoas precisavam de algumas coisas. Precisavam de alimentos, precisavam de roupas, precisavam de moradia, e uns ajudavam os outros. Foi assim, crianças, que começou a Igreja de Cristo. Porque a igreja não é aquele prédio bonito do Semear nem da Terceira Igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós somos a Igreja de Cristo e Ele quer que nós sejamos cheinhos do Espírito Santo. Como é ser cheio do Espírito Santo? Lembra o que eu falei? Sentir que Deus está comigo. Sentir que Ele me orienta, que Ele me ilumina, para que eu possa saber como agir e como andar de forma a agradar o nosso Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Puxa, crianças, que coisa maravilhosa. Eu e você, nós podemos, crianças,
continuar escrevendo o livro de Atos. Tia Janice, como que eu vou escrever a Bíblia? A Bíblia já está toda escrita. Atos significa atitudes, ações. E o livro de Atos vai até o capítulo, crianças, 28. Mas cada vez que eu e você deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, cada vez que nós formos parecidos com Jesus, como Pedro se tornou parecido com Jesus e falou de Jesus e muitas pessoas se converteram, nós podemos ser assim também. E escrevermos cada dia aquilo que Jesus quer que a gente faça. Aí a gente vai escrevendo Atos da Igreja de Cristo, Atos das crianças da Terceira Igreja, Atos das crianças do Semear, Atos das crianças do Brasil e do mundo. Porque cada uma de vocês vai ser parecida com Jesus. Você quer se parecer com Jesus? Você quer ter a sua vida repleta do Espírito Santo? Então fecha o seu olho, eu vou orar por você. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é grande e poderoso, porque Jesus ressuscitou e Jesus voltou ao céu. Nós te agradecemos porque Jesus é o Rei Todo-Poderoso. Te agradecemos pelo Espírito Santo na nossa vida. E agora, nós te pedimos que o Senhor encha a nossa vida do Espírito Santo, para que nós possamos fazer as obras que Jesus fez, para que nós possamos ser parecidos com Jesus e que através de nós, muitas crianças, muitos adultos e muitas pessoas conheçam o amor de Deus. Oh, Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos em Teu nome, que é poderoso, que é o Deus Filho. Amém. Um beijo muito grande. Eu te amo, Jesus te ama mais e o Espírito Santo reina nas nossas vidas. Beijo.